possamos dar sequência então à nossa atividade de reflexão e meditação, tendo como base a obra de Joana de Ângeles, o autodescobrimento, uma busca interior, que é o que nós estamos conversando, para podermos aí singelamente refletirmos e irmos nos auxiliando a encontrarmos as pistas que a gente precisa para caminhar melhor. Desculpem hoje aí a voz, a garganta, porque é só mudar o tempo, a minha garganta muda junto. Não sei o que ela tem contra a necessidade de se adaptar ao tempo. Ela resiste aí da crepe. Então vamos lá, dessa forma assim mesmo. Nós estamos conversando a respeito, hoje iniciando o item novo, consciência e sofrimento. A visão, em primeiro lugar, que nós temos a respeito do sofrimento é uma visão bastante restrita às sensações que o sofrimento provoca em nós. Ninguém gosta, e é óbvio que seja assim, né, de sofrer qualquer tipo de desconforto, seja ele físico, moral ou espiritual. A gente gosta de se sentir bem, gosta de se sentir tranquilo, em paz, mas também nem sempre é o que nós buscamos. Porque nós queremos nos sentir bem, nos sentirmos tranquilos e nos sentirmos em paz, vivenciando as coisas que a gente quer viver e do jeito que a gente quer viver. E são incompatíveis esses dois conceitos, né? Para que a gente viva em paz, para que nós vivamos tranquilos, para que nós tenhamos bem-estar interior, é preciso que o nosso jeito de viver também siga nesta direção. Mas mesmo assim, mesmo seguindo todos os pré-requisitos para viver nessa paz, nós vamos sofrer contrariedades, nós vamos enfrentar problemas e dificuldades, muito natural de quem está em crescimento, em evolução. Nós não somos ainda espíritos sublimados, não somos espíritos perfeitos, não somos espíritos superiores. Inclusive podemos nos comprometer completamente dentro do processo da nossa escolha aqui. Nós falamos na última palestra a respeito da questão 578 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se o espírito, por sua própria culpa, pode falhar na sua missão. Porque muitos conceitos antigos que tinham era que o diabo tentava todo mundo e desencaminhava as pessoas e fazia as pessoas se perderem do caminho por tentação. O diabo tentava um, tentava o outro, até tirar a pessoa do caminho, e ela ia para os caminhos errados, para as coisas erradas, tentados por uma inteligência, por um ser muito perspicaz e inteligente, que tirava as pessoas do bom caminho. Aí o Kardec pergunta sabiamente aos espíritos venerandos se o espírito, por sua própria culpa, já que o conceito de que a tentação é que tira a gente do caminho, né, que joga a gente nos caminhos ruins, no sofrimento, o Kardec pergunta então se por sua própria culpa o espírito pode falhar na sua missão. E eles respondem sim, vírgula, né? Então nós já sabemos que pode, se não for um espírito superior. Então danou-se, porque nós não somos espíritos superiores. Então, consequentemente, por nossa própria culpa, nós poderemos falhar na nossa missão. Tudo que não der certo na nossa vida nunca será culpa de ninguém. Embora os outros possam ser o agente que vai promover a ação que porventura a gente se envolva e que nós acabemos praticando ou fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer, mas nós só vamos ceder a estes impulsos fazendo o que nós não devemos fazer quando recebemos os convites negativos, porque não somos espíritos superiores. O Kardec deixa muito claro, se não for um espírito superior. Então, como não somos, as nossas enfermidades morais, a nossa deficiência moral, ela nos expõe a uma série de problemáticas da existência, onde as nossas paixões assumem o controle da nossa vida. Então, as situações, na verdade, oferecem exatamente aquilo que nós gostaríamos de ter, o que a gente realmente queria ter. Mas eu não queria fazer tal coisa, foi o fulano que me induziu, ele que me levou para aquele caminho. Ora, ninguém pode nos levar para caminho algum se nós não quisermos.
Ninguém é envolvido, seduzido, enganado, né? Se não queira ser seduzido, enganado, envolvido. Porque as nossas paixões nos expõem, né? Elas nos expõem. Então, aí o que acontece? Por um mecanismo muito natural, de lei de causa e de efeito, voltamos também para conversarmos sobre isso, a um conceito que está no livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, né, Marco? Que nós estamos estudando, o André Luiz fala assim: a criatura que se demora ou que vive nas regiões dos instintos ou dos impulsos, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Olha a colocação do André Luiz, colocando para nós essa grande verdade, né? O André Luiz fala, perde-se, por quê? Porque toda ação repercute, diz o Emmanuel. O Emmanuel fala, toda ação repercute. Qualquer coisa que eu faça, ela tem um retorno. Então, para toda ação boa, uma reação boa. Para toda ação má, uma reação ruim. Isso está na física, né, professor? Isso é uma lei da física, né? Se eu jogo um tijolo para cima e fico embaixo, naturalmente, por uma reação da lei da gravidade, o que vai acontecer? O tijolo vai descer. O tijolo não fica lá em cima. Se eu atirar um tijolo ou um monte de pedras, encher a mão de pedra e lançá-la para o alto, eles não vão ficar lá, a não ser que esteja num lugar que não tenha gravidade. Mas onde nós estamos tem uma lei chamada lei da gravidade. O que vai acontecer? Uma após a outra, essas pedras vão começar a cair na minha cabeça. E a lei o André Luiz diz assim, perde-se num labirinto de causas e efeitos. Ou seja, a pessoa arruma tanta encrenca para a vida dela, que ela se perde completamente nas consequências do que ela cria. Aí a pessoa fala, eu não tenho sorte, nada dá certo para mim, minha vida é uma porcaria, nada funciona. Aí muitos dizem, mas eu estou fazendo tudo certo. Não me lembro de ter prejudicado ninguém, não me lembro de ter feito nada, até ajudo os outros, faço alguma coisa. Então, mas nós não somos apenas o presente, nós somos também o nosso passado. Pode ser que as pedras que nós atiramos para o alto foram atiradas lá atrás. E não existe um tempo, é o tempo que elas vão necessitar para cair. E não importa se nós temos um mês de vida, é quando nós encontramos as enfermidades no berço e escandaliza terrivelmente as pessoas. Como que um bebê pode passar por dificuldades? Eu conheci uma criança que aos 7 dias de vida já abriu o peitinho para operar do coração. 7 anos de vida. Outros para fazer intervenções, se você for no hospital, num berçário, quem é impressionável, melhor nem ir. De um hospital, você vai encontrar coisas que você não vai gostar de ver em um bebê, em uma criança. Porque as consequências, elas vêm no tempo, mas no tempo de Deus, no tempo natural do prosseguimento da vida. Não quando o espírito está adulto, quando ele está com 30 anos, com 40, com 50. Né? Então, nós começamos a colher. Então, nós temos um passado. Não pode ser que se eu estou fazendo tudo certo, então seja uma colheita do ontem. Como pode ser uma colheita do hoje, das consequências das atitudes que eu também vou tomando hoje e que me alcançam. Então, por falta de maturidade espiritual, de não sermos um espírito superior, é muito natural que nós soframos, porque nós criamos situações e muitas vezes nos perdemos num labirinto de causas e efeitos que vão, né, envolvendo a nossa natureza, criando-nos dificuldades nessa caminhada, que nós chamamos isso de sofrimento, que são os constrangimentos que nós podemos sofrer no corpo ou no espírito. Né? No corpo através das doenças e dificuldades, no espírito através das ações tanto espirituais quanto morais que nos alcançam. Então a Joana diz logo nesse início que o desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo de evolução. A nossa consciência não se desabrocha de um momento para o outro. Nós não passamos a sermos conscientes das coisas de um momento para o outro. Nós precisamos exercitar. A Joana de Anjos fala numa outra obra que quando nós queremos fixar um valor positivo na nossa alma, fixar uma virtude, é preciso que a gente repita aquilo infinitamente, durante toda a vida. Não fazer um tempo e falar assim, não adianta nada, vou largar a mão porque esse negócio de caridade não funciona, as coisas não mudam, nada dá certo para mim. Meu Deus do céu! Nós somos espíritos que estamos sendo moldados como uma massa, né? O homem, o artesão,
ou o escultor, a pessoa que vai trabalhar com materiais, ela tem uma paciência sobre-humana. Ela fica lá com o burilzinho, com o martelinho, com o seu formãozinho, batendo naquele lugar centenas de vezes até ela promover uma ranhura que dê o efeito que ela quer naquela parte da peça. A vida faz isso conosco também. Ela tem os seus buris, ela tem os seus formões muito delicados que vão lentamente promovendo ranhuras na nossa natureza à medida que o material se mostra propício para isso. Se nós nos endurecemos e não aceitamos o buril, não aceitamos os formões que vão nos dar forma. Hoje nós somos deformados. Você pega uma madeira na natureza, ela não tem forma. Você pega um monte de barro, uma argila, alguma coisa, ela não tem forma. Mas ela tem que aceitar a mão da pessoa que vai moldá-la, né? A madeira tem que aceitar o formão, a pedra, o buril, para poder ir tomando, né? E tomando a conformação. Né? Agora, tirar arestas dói, né? Dói tirar arestas. Então, ou seja, a evolução da nossa consciência, ela é lenta. E nós colaboramos com essa evolução fazendo a nossa parte. Então a Joana diz assim, que para fixar um valor um valor nobre em nosso coração, é preciso que a gente insista indefinidamente nele. Não praticar uma vez e achar que está bom. Pratica um tempo, está tudo resolvido. Não funciona. Não adianta. Esse negócio de caridade, eu já ouvi gente dizer isso. Larguei mão de fazer caridade. Esse negócio de caridade não funciona não. Isso aí é coisa da cabeça de vocês. Isso aí não vira nada. Já ouvi gente dizendo, isso aí não vira nada. Né? Preocupar com os outros é perda de tempo. Tem que preocupar com a minha vida. Ficar preocupando com a vida dos outros, isso é perda de tempo. Isso, enquanto nós permanecemos nesse ambiente, né, de dureza, de indiferença, querendo viver tudo que nos dê bem-estar, sem nos preocuparmos com nada, e permanecermos como nós somos, nós teremos um amigo, uma amiga muito querida caminhando conosco, chamado dor, que produz um negócio chamado sofrimento. O efeito colateral da dor é o sofrimento. Então nós acabamos por quê? O que é o sofrimento? É a reação das nossas emoções àquilo que nós estamos recebendo. Então vem a dor, nos constrange e ela gera um efeito colateral. Esse efeito colateral é o sofrimento. Mas ele é também modelador. Porque quando somos constrangidos, nós paramos. Aí a gente para. Eu já ouvi muita gente dizer em entrevista, passando por grandes problemas, a pessoa dizer assim, eu era uma outra pessoa. Hoje eu não sou sombra do que eu era. Nem sombra. Essa minha enfermidade, esses meus problemas, acabaram com toda aquela empáfia que eu tinha, sabe? Tem uma senhora que conversamos aqui, ela disse assim, você nunca me veria vestida como eu estou. E ela estava muito bem vestida. Ela disse assim, eu estou mulambenta perto do que eu era. Eu achava que para eu ter valor, eu precisava impactar quando eu aparecesse no meio das pessoas. A minha família tinha que me ver como a superstar. A melhor das pessoas, todo mundo ficava em roda de mim, todo mundo pedia conselho, todo mundo fazia isso, fazia aquilo, e eu me achava. Só que eu não percebia que, sem me dar conta, eu era grosseira, eu acabava fazendo as pessoas sentirem o peso das coisas que eu fazia por elas. Eu fazia do meu jeito, fazia as pessoas engolirem goela abaixo aquilo que eu queria. Se me pedisse para comprar alguma coisa, eu comprava, mas do meu jeito, do meu gosto e como eu queria. E as pessoas, como dependiam de mim, tinham que aceitar. Mas eu nunca percebi isso. Quando a enfermidade chegou e eu fui atirado da cama, de onde eu consegui já sair, eu vi que eu não era o centro do mundo. E o meu marido sentou e conversou comigo longas e longas horas. E ele me esclareceu a respeito disso tudo, dizendo que, na verdade, eu era alguém que vivia para mim mesma, que eu tinha um culto a mim mesma e que ninguém que estava à minha volta me cultuava, mas ao contrário, eles precisavam de mim. E como eu podia fazer, eu não percebi que eu deveria ter me aproximado de cada um daqueles a quem eu fiz alguma coisa, a quem eu tentei ser alguém com tanta capacidade assim,
para ver qual eram os anseios deles, e não enfiar a goela abaixo tudo o que eu sempre fiz. Então hoje eu estou aprendendo, e ela veio pedir conselhos no sentido de que a gente direcionasse ela para melhorar ainda mais isso. Como é que eu posso ainda adquirir isso com mais intensidade, humildade, aprender a respeitar, me respeitando os outros também? Aí eu disse a ela, tem um jeito, que a doutrina espírita diz, fora da caridade não tem salvação. Mas a verdadeira caridade, não a caridade como nós gostaríamos, como nós queremos fazer, mas a caridade como o outro necessita, que é uma coisa muito difícil também de identificar. Nós temos o nosso jeito de fazer caridade, mas a caridade, segundo o ensino da doutrina espírita, é segundo a necessidade dos outros, não segundo o jeito que a gente quer fazer. Porque eu posso acreditar que eu estou auxiliando alguém e não estou. Primeiro precisa ter, e desenvolvendo, a sensibilidade de perceber o que é que o outro precisa. Não sim, o que nós identificamos que eles precisam. E aí a gente enfia a goela abaixo o que a gente quer dar. E nem sempre é o que o outro precisa receber. E isso é nós temos uma grande dificuldade com isso. Quando fomos alertados há um tempo atrás pela espiritualidade a respeito do samaritano, né? Da forma como se deve enxergar. Que nós não temos a pretensão e nem devemos ter a pretensão de que nós vamos salvar ninguém nem curar ninguém. Mas que a nossa visita é um exercício de amizade, de ternura, de alguém que está se importando com a dor do outro, fazendo com que a pessoa se sinta um pouco de conforto, amparada por alguns momentos que a gente fica ali com ela, orando, dando-lhe o passe, água fluidificada. O benefício que ela vai receber não nos compete controlar ou dimensionar. Nós não dimensionamos nada. No campo do bem, quem sabe de tudo é Jesus. Quando fazíamos o curso de passe, o Emmanuel diz no encerramento, qualquer benefício que você perceber que o teu passe promoveu, lembra-se que todo recurso vem de Deus. Ou seja, nós somos apenas, temos que estar preparados e disponíveis, mas qualquer benefício que alcance o outro, provavelmente não veio de nós. Porque também somos o quê? O que nós somos? Necessitados. Somos todos necessitados. Então, instrumento. Exatamente. Porque somos também necessitados. Então somos só instrumentos. Não podemos atribuir o benefício a nós mesmos. Eu curei, o meu passe beneficiou. Não. O Emmanuel diz, todo, não é algum. Todo recurso vem de Deus. Então, nós somos apenas instrumentos, né? Davi, tem uma dúvida que é o seguinte: a gente aprende com a doutrina, quando a gente pratica algo mal, realmente, como você acabou de falar, a culpa é nossa. Mas quando a gente faz algo de bem, a gente já não pode falar dessa forma, tem que encarar como sendo vindo de Deus. Parece ser dois pesos duas medidas. Quando nós fazemos alguma coisa de mal, entre aspas, a culpa é nossa. Quando nós fazemos alguma coisa de bem, o benefício é nosso, não o mérito, o benefício. Nós somos beneficiados no bem que fazemos. Beneficiados, porque também somos necessitados. Então somos beneficiados. Daquele bem que fazemos, recebemos também um bem. E aí, é isso que nos planifica fazendo o bem, porque somos beneficiados. Exatamente. Faz o bem, recebe o bem. Exatamente. No mal, geralmente somos autor. No bem, somos também beneficiados. Nós promovemos o bem, criamos condições para que o bem se manifeste. Mas dentro dessas condições que nós criamos para que o bem se manifeste, também estamos nós inseridos como necessitados. Como diz a questão 578, só seríamos autoria se nós já fôssemos um espírito superior. Então, como nós não somos ainda, somos espíritos que estamos aprendendo, estamos adquirindo entendimento da vida e das coisas, também somos necessitados. Então, no bem que fazemos, também somos beneficiados. Né? Beneficiados. Então, por isso é que o bem nos promove o benefício.
Então vamos lá. Ela diz assim, inscrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolve-se de dentro para fora, a esforço da vontade concentrada como meta essencial da vida. Então, os benefícios, né, que nós vamos desenvolver na vida em relação àquilo que nós temos que nos tornar, vai acontecer de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Nós não... Muitas vezes, né, a gente fica esperando as condições ideais para a nossa vida, para a gente praticar o bem, para a gente assumir um trabalho. Não, agora eu estou muito apertado, agora eu tenho filhos pequenos, agora não tem jeito. Aquilo lá. E nós vamos encontrando sempre um desculpismo muito próprio nosso, para podermos ir transferindo para amanhã o momento de iniciarmos o nosso progresso espiritual. Porque não é pela quantidade, nem por o quanto nós fazemos que o benefício se estabelece, mas pelo empenho, pela dedicação, pelo amor que nós colocamos naquilo que fazemos. Porque se nós tivermos qualquer dificuldade ou uma necessidade que seja material, a gente vai mover céus e terra para dar conta daquilo. Mas quando se trata de buscar tempo para cuidarmos da nossa construção moral e espiritual, essa a gente nunca tem tempo, nós nunca nos encontramos. Agora, o bem, ele nasce em nós de dentro para fora. Há que haver aí o esforço da nossa vontade, né? O empenho da vontade. Eu me recordo dos feirões espíritas que nós vimos no Rio de Janeiro, e estudos como esse que nós estamos fazendo aqui, momentos como esse de estudo, lá assim como em São Paulo, tudo é muito longe. Então vinha gente de Niterói lá e gente de outras localidades, pegava ônibus, 2 ônibus para chegar ali no centro. Nós achamos ruim, né, de vir da nossa casa aqui, 10 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutos, estamos aqui. Lá eles ficam horas no trânsito, pegam 2 ônibus, pegam trem para ir até o centro. O que acontecia? Enquanto a aula estava acontecendo, do lado, nos corredores, tinham colchões pequenos. As crianças, os pais e as mães traziam as crianças e eles ficavam dormindo nos colchões, enquanto o estudo ia transcorrendo, as aulas iam transcorrendo, a atividade ia sendo feita. No horário da sopa, no horário da sopa fraterna, a gente via as crianças dos trabalhadores da casa brincando com as crianças assistidas lá. Estavam todos lá no pátio, todo mundo junto, brincando, enquanto os pais trabalhavam lá na cozinha. Porque nós achamos que nós temos que confiar os nossos filhos a uma super babá, a alguém que fica na nossa casa colocando um manto sagrado sobre o nosso filho, protegendo de todo mundo e das coisas para que ele não se contamine. Mas justamente na relação humana, convivendo com o outro que não tem uma condição social igual a dele, que ele meu filho vai aprender a xingar, vai aprender a dizer coisas negativas, você vai orientando ele, vai explicando para ele como ele deve fazer. E quando ele ouvir uma coisa que ele não deve, ele vai aprender a pesar as coisas e ele pode até ajudar o coleguinha a não fazer isso. Então os pais levavam as crianças e elas ficavam lá no meio das outras crianças também. E nós não conseguimos trazer os nossos filhos ao centro. A grande maioria das vezes não conseguimos, porque o meu filho não quer, porque minha filha falou que... Gente, a criança, até que ela adquira maturidade, ela tem uma vontade relativa. A vontade dela é a sua vontade. Você escolhe a roupa dela, a escola dela, os amigos dela, escolhe tudo que ela vai fazer, o que ela vai comer, prepara toda uma dieta, contrata uma pessoa para cuidar dela com toda a especialidade possível, mas na hora da religiosidade, que é a formação do caráter, da moral, da integridade, da dignidade, aí não pode, aí não dá, ela não dá, está cansada, não vai, não quer, não... Tem que vir junto, porque se a criança não acostumar com o ambiente espiritualizado, ela não vai sentir interesse depois de buscar um lugar assim, ela não vai sentir necessidade, porque nos primeiros anos da vida, com raras exceções, as pessoas não têm grandes problemas. Os problemas começam a surgir depois, quando começam os relacionamentos, quando casa, quando começam os enfrentamentos na hora do trabalho, da profissão, aí começam a surgir os desafios. Quando mais pequeno não tem muita coisa, né? Quando menorzinho eles não têm muitos problemas para enfrentar. E é nessa fase que nós vamos ajudá-los a moldar o seu caráter, a sua dignidade, o seu respeito pela vida, pelo próximo. Nós temos que trazê-los. Que eles fiquem dormindo. Melhor, eu acho uma crueldade deixar meu filho dormindo num colchão. Pois é.
Mas você não acha crueldade ele bater no amiguinho na escola, ele destratar uma pessoa mais velha, não ter respeito pelas placas de trânsito na rua, atirar pedras para cá, né? Destruir as coisas por onde passa, responder de maneira agressiva e dura para você, para as pessoas que vão à sua casa, para a família. Isso a gente acha que não tem problema, é da idade. Isso está normal. Dormir num colchão ali do lado não pode. Dormir num colchão ali do lado, ele que está acostumado a dormir numa cama confortável, vai fazer com que ele entenda um pouco e desça um pouco da sua empáfia e compreenda a realidade da vida logo cedo, porque você não sabe o que é que ele vai enfrentar na existência do que ele trouxe como compromisso. E quanto mais cedo você prepará-lo para a vida, melhor para ele. Porque um pai e uma mãe que não prepara o filho para a vida está condenando o filho ao sofrimento. O mundo lá fora não vai tratar o teu filho do jeito que você trata ele dentro de casa. Com toda a empáfia, com toda a mordomia, colocado num berço de ouro, sentado numa cadeira de rei. As pessoas lá fora não vão tratar o seu filho assim. A primeira manifestação de soberba que ele tiver lá fora, ele vai levar uma bufetada. Um empurrão do amigo, um fique pra lá, entendeu? O outro vai olhar pra ele e fala, sai pra lá, larga ele sozinho, falando sozinho. E aí ele começa a sofrer, por quê? Porque ele achava que o mundo lá fora é igual ao mundo que foi construído para ele dentro da casa dele, do castelo dele. E aí começam os conflitos. Então traga sim o teu filho para o centro. Coloque ele para conviver com as crianças, com os outros, com os assistidos. Não tenha medo do teu filho ter que estudar numa escola pública, dele ter que conviver com outras crianças, não tenha medo. Porque não é isso que vai desfigurar o caráter dele. Porque ele é o que ele é. O Espírito traz o que é. Cada um de nós traz no âmago, traz na essência aquilo que nós somos. Agora, você vai contrapor esse contato que ele vai ter com a vida, com as coisas, com os teus ensinamentos, com a religião que ele vai aprender. É isso que vai dar uma escola para ele poder confrontar os valores que ele vai enfrentar lá fora com os valores que ele tem no lar. E ele vai aprender a fazer isso. Mas se você tentar privá-lo desse contato e também ficar deixando que ele mande em você, mande no teu lar, ele determine as regras, você vai ter o dissabor de vê-lo caminhando para um lugar que você não gostaria. A não ser que ele seja um anjo reencarnado, aí tudo bem. Se for um espírito superior, questão 578. Se for um espírito superior, você vai ter, se você teve aí o privilégio de receber um espírito superior no teu lar, porque aí também você vai submeter a ele, né? Porque se ele for um espírito superior, ele veio para educar você. Aí tudo bem. Conheci uma criança de 5 anos que sofria de uma doença rara, onde o corpo teve que, para poder se sustentar, ele foi sendo atravessado por ferros. Mas sabe aqueles ferros que se colocam nas fraturas? Ele tinha aquilo pelo corpo todo. E o médico dizia, a mãe me disse que o médico dizia que ele tinha dores horríveis por causa de tudo aquilo. O menininho parecia um Robocop, cheio de coisas espetadas. Mas ela disse que ele levantava todos os dias cantando, era uma criança feliz, e quando via a mãe e o pai triste pela condição dele, animava os pais. Não, mamãe, está tudo bem, é assim mesmo, vai passar. Tem gente que sofre mais. Com 5 anos ele dava lição de moral nos pais. Com toda aquela parafernália no corpo dele, tendo dores horríveis. E no dia que ele desencarnou, com 5 anos e pouco, quase 6 anos de idade, todo o corpo médico chorou, dizendo que antes dele partir ele deu uma grande lição para todos eles. Dizendo que eles não precisavam se preocupar tanto com ele, que havia outras dores ali maiores que eles tinham que dar mais atenção. Que só uma pessoa ficasse ali com ele, só para auxiliá-lo em alguma necessidade dele. E ele dormiu, desencarnou em um campo de serenidade. Então, se você receber um espírito assim, que é um espírito superior, é óbvio que você vai aprender uma grande lição ao invés de ensiná-lo alguma coisa. Mas como não é a regra, essa é a exceção, não é a regra. Segundo a questão 578, todos somos espíritos que não somos superiores, estamos aprendendo. Então é muito claro que os nossos filhos também são espíritos que precisam aprender. Nós não podemos abrir mão, porque os valores acontecem de dentro para fora, né? Então nós temos que buscar essa lapidação interior para que a gente consiga ir disciplinando a vontade, porque a nossa vontade ela é férrea, mas ela é férrea nos condicionamentos que ela já possui.
Nós já temos direção para a nossa vontade. Não tem espaço para novas coisas. Então nós vamos ter que fazer uma luta hercúlea para redirecionar a vontade. Muito difícil. O nosso orgulho, a nossa empáfia, a nossa vaidade é muito grande. E nós achamos que nós estamos certos e fazemos absurdos porque acreditamos que estamos certos. Eu vejo pessoas que estudam anos de doutrina, anos de religião, em qualquer religião que seja. E sem julgar ninguém, porque eu não sou melhor que ninguém, mas no contato, quando você tem um contato com as pessoas, você percebe que aquilo não está adiantando nada. Assim como para a gente também, em algumas áreas, não está adiantando muita coisa. Porque falta ainda o quê? O nosso empenho em buscarmos a humildade, que é a humildade que faz com que os nossos valores consigam germinar. A humildade é a terra onde as virtudes desenvolvem-se. É a terra fofa, fertilizada, onde as sementes da virtude desenvolvem. Sem humildade não tem virtude. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem caridade, não tem nada. A humildade faz com que todas as sementes que a gente lance ali germinem. É preciso passar por cima do nosso orgulho para fazermos o que nós devemos fazer. Porque enquanto ficarmos encastelados em volta dele, seremos como um baú cheio de informações. É um tesouro trancado que não serve para nada. Quanta gente estuda muito, aprende muito, mas não faz nada. Então nós vamos fazendo o que com o conhecimento? Vamos trancando no baú. Vamos trancando no baú, mas não vamos utilizando. É um tesouro que não tem valor. Um dia talvez a gente abra o baú, como já está tudo lá dentro, né? A gente vai ter mais facilidade em fazer. Mas se nós quisermos promover a felicidade, buscarmos a nossa paz, buscarmos a nossa tranquilidade, que é o que nós colocamos no início, temos que começar a fazer agora. Porque é incompatível querer ter paz, tranquilidade, harmonia, ternura, felicidade, vivendo como nós vivemos. É incompatível. As duas coisas não tem jeito. Né? Não há como fazer isso. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser te dado por acréscimo. Busca primeiro. Jesus não falou assim, ó, viva o que você quiser do mundo, depois que sobrar lá um tempinho, você vai fazer alguma coisinha, de acordo com o tempo que der. A melhor parte, Jesus falou para Maria, para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, a espiritualização é a melhor parte. Não deveria ser colocada em segundo plano. Nós deveríamos reservar um tempo menor para a nossa vida e um tempo maior para a nossa espiritualidade. E nós invertemos. Nós deixamos um tempo ínfimo e perdemos as oportunidades que a gente tem de fazer. Às vezes tirar aquela cadeira daí e colocar para lá, para mim pode ser de um valor incomensurável. Mas eu olho e passo. Perco a oportunidade. Então nós invertemos. Jesus falou para Marta, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Nós estamos escolhendo o quê? Qual parte, né? Maria escolheu a melhor parte. E ele fala mais. Isso não pode lhe ser tirado. Isso não vai poder ser tirado. Ou seja, o benefício que você adquire quando faz alguma coisa de bom não pode ser tirado. Porque passa a incorporar-se à nossa natureza, mudando-nos sensivelmente. Incorpora a nossa natureza e muda a gente sensivelmente. Delicadamente a nossa natureza vai tomando uma outra conformação. Ao ponto de algum tempo a gente mesmo se reconhecer. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase? Alguém dizer assim, se fosse alguns anos atrás eu não sei o que eu faria. Mas hoje acho que eu já fiquei mole. Né? A pessoa fala, fiquei meio frouxo, fiquei mole. Se fosse um tempo atrás, fulano ia me ouvir. Eu ia responder tudo que estava entalado na minha garganta. Hoje eu já não consigo mais. Esse não conseguir mais, não é que eu não consigo mais. O que ele coloca aqui? Só a pouco e pouco a consciência se desenvolve. Então, ou seja, a consciência vai desenvolvendo, ela vai ganhando forma, uma forma melhor. E aí a gente já não consegue mesmo fazer as coisas que a gente fazia, porque a gente está melhor, a gente mudou. Reconhecer os próprios valores também é uma virtude. Eu sou uma porcaria, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Deus sabe de tudo isso. Que a gente é uma porcaria, que não serve para nada, não vale nada. Mas todo o benefício que a gente consegue angariar a nossa natureza é melhor para quê? Para nós. Porque deixa de ser um peso sobre os nossos ombros. Toda vez que as contrariedades da relação humana pesam sobre os nossos ombros, nós sofremos.
Quando a gente não faz mais conta, quando a gente se torna indulgente, quando a gente tem paciência, quando a gente consegue perdoar, o que que nós fazemos? Tiramos a sobrecarga dos ombros. Para de pesar. Para de doer. Para de doer no nosso coração. Porque os nossos valores vão se alterando. Consequentemente, a visão e o peso das coisas mudam também. Já não sofremos mais pelas coisas que sofríamos. Tudo fica mais suave, tudo fica mais doce, mais tranquilo. É essa a característica dos homens bons. O homem bom não sabe que o é, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aquilo se torna tão espontâneo que a gente fica estupefato de ver que ele não se ofende diante de uma agressão, muitas vezes estúpida de alguém. A pessoa chega e agride e ele não se ofende. Ao ponto de levar uma bofetada, rodopiar, cair, levantar-se e olhar com ternura para aquele que o agrediu, sem revidar, e não guardando no coração nenhum pesar por isso. De conviver com alguém difícil e não perceber essa dificuldade. Eu já vi gente dizer isso, a pessoa fala assim, eu não sei por que todo mundo implica com o fulano. Ele é tão bom. É assim que mães veem filhos complicados e complexos. Elas não enxergam essa maldade que as pessoas enxergam no filho. Ou de alguém que vê uma outra pessoa com os olhos diferentes dos olhos que a gente enxerga. Que nós olhamos pelos olhos da nossa maldade, da nossa enfermidade moral ainda. A pessoa já desenvolveu o nível de consciência que tirou a sobrecarga do peso que as atitudes do outro representam para ela. Se fosse há anos atrás, fulano ia ver o que eu ia fazer. Hoje eu não consigo mais. Por que eu não consigo mais? Porque eu mudei. Eu superei um processo que me mantinha preso àquela condição inferior de comportamento emocional. Hoje não. Hoje eu estou diferente. Olha o nível de consciência vai fazendo conosco. À medida que nós vamos adquirindo esses níveis de consciência melhores, nós vamos suavizando todo o processo do sofrimento. Agora, quando não existe isso, o que acontece? A menor contrariedade que alguém nos faça, nós sofremos terrivelmente, porque temos o nosso orgulho ferido, a nossa vaidade perfurada. E aí a gente se sente ultrajado. Como que fulano pôde fazer isso comigo? E choramos copiosamente, lágrimas de crocodilo. Eu li uma frase numa obra espírita uma vez que eu nunca me esqueci. Só os justos deveriam chorar. E eles não choram. Porque não veem injustiça na atitude de quem quer que seja. Só os justos deveriam chorar. Porque as nossas lágrimas não são justas. De maneira alguma. O fato de chorarmos por conta de contrariedades e dificuldades significa que a nossa visão ainda é uma visão mesquinha, uma visão de espíritos orgulhosos, prepotentes, que não querem jamais serem contrariados. Só os justos deveriam, e eles não choram. Então por que a gente chora? A gente não chora só, né? A gente chora, faz birra, quebra as coisas, tudo que tiver em volta, né? Atira coisas contra a parede, dá murro na porta, chuta o cachorro, quebra um objeto. A fúria da nossa vaidade é tão grande que nós destruímos as coisas materiais para não destruir as pessoas, né? Porque no passado a gente destruía a pessoa, né? A gente dava um jeito de acabar com ela. Hoje nós quebramos as coisas tudo em volta por conta da nossa contrariedade e choramos copiosamente. Você viu o que fizeram comigo? Lágrimas nada justas. Para a gente pensar. Que nós consigamos chorar sim, disse a benfeitora uma vez, de piedade daquele que nos feriu. Isso seria o ponto alto do nosso sentimento. Conseguirmos chorar, não de contrariados, não de feridos, de magoados, de melindrados, mas chorarmos de piedade daquele que nos feriu.
sabermos o que ele está juntando para a sua própria vida, a dor que ele está angariando para si mesmo. Ter pena, ter piedade dele e não ter raiva dele. Não querer que ele seja destruído, que ele seja exterminado, que ele seja execrado, né? De preferência que seja mandado para Marte, como nessa viagem que o povo vai para lá sem volta, né? Aí todo mundo para Marte não tem volta. Então que ele seja colocado nesse voo, né? A gente quer que... Aí eu fico feliz, aí acabou. Tirei da minha frente o que estava me incomodando. O que adianta tirar da frente se eu não tiro de dentro? Se eu não tiro o sentimento que move isso, adianta muito tirar. Hoje